Você já parou para pensar nos castigos mais extremos que a história já conheceu? A humanidade tem uma longa trajetória de punições severas e, por mais estranho que pareça, muitos desses métodos eram considerados normais em algumas épocas. De punições públicas a castigos surpreendentes, as autoridades pareciam não ter limites quando o assunto era fazer alguém pagar por seus erros. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! A pera da angústia era um dispositivo utilizado com o propósito de infligir um castigo extremamente doloroso e humilhante. A aparência do dispositivo era de uma pera com segmentos metálicos que se abriam quando acionados por uma chave ou mola. Sua função era simples, mas cruel. O dispositivo era inserido no corpo da vítima, podendo ser na boca ou outras partes do corpo, e depois expandido, causando imenso desconforto e dor. A ideia por trás do castigo era fazer com que o corpo da pessoa fosse forçado a se abrir de maneira gradual, provocando dores insuportáveis e muitas vezes hemorragias. Quando o mecanismo era acionado, os segmentos se abriam, distendendo os orifícios de quem o estava recebendo. Esse processo poderia durar um tempo prolongado, o que tornava a experiência ainda mais angustiante. A vítima geralmente ficava presa ao dispositivo, com o sofrimento se intensificando à medida que a pressão aumentava. A intenção era que o castigo não fosse apenas físico, mas também psicológico, já que o processo de inserção e expansão era acompanhado de humilhação extrema. A pessoa punida geralmente estava nua, o que intensificava ainda mais o impacto emocional da punição. Além disso, a dor intensa e os efeitos colaterais do castigo poderiam levar à morte, já que o alongamento dos tecidos e as lesões causadas no corpo poderiam resultar em sérios danos internos. Esse tipo de castigo foi utilizado na Idade Média contra mulheres acusadas de bruxaria, adultério, mentirosos, blasfemadores e homossexuais. A punição severa era vista como uma forma de controlar ou submeter os indivíduos, e muitos não morriam no processo, sendo muitas vezes apenas o início de uma série de outras torturas que viriam. O conceito de um castigo tão brutal e devastador permanece como um exemplo de como a humanidade, em momentos sombrios de sua história, desenvolveu métodos extremos para punir e subjugar aqueles considerados transgressores. O desmembramento foi ao longo da história utilizado como uma forma cruel de castigo, especialmente em regimes autoritários e impiedosos. Esse método envolvia a remoção de partes do corpo de uma pessoa, geralmente de forma brutal e fatal, como punição por crimes graves, como traição, regicídio ou assassinato. Embora os métodos variem de acordo com a cultura e a época, o desmembramento como forma de castigo ou execução gerou horrores que ficaram registrados nas páginas sombrias da história. No Império Romano, por exemplo, a prática de quartejamento envolvia a divisão do corpo da vítima em 4 partes, que eram então expostas publicamente com um aviso para aqueles que ousassem desafiar a autoridade. Essa prática foi amplamente utilizada para punir os traidores da coroa, com o corpo sendo exposto como uma advertência para os outros. Na Ásia, particularmente na Índia e no Sudeste Asiático, o desmembramento era uma forma tradicional de punição para aqueles que cometiam crimes graves contra o Estado ou a sociedade. Um exemplo notável foi o uso de elefantes treinados para realizar execuções, onde os animais, com lâminas afiadas presas aos seus pés, desmembravam os condenados em frente a uma multidão. Esse tipo de execução tinha um caráter público projetado para intimidar a população e reafirmar o poder da autoridade. No entanto, uma das formas mais notórias e brutais de desmembramento ocorreu na Europa medieval, especialmente no Reino da França. Durante o reinado de Luís XIV, a execução por 4 cavalos se tornou famosa. A técnica envolvia amarrar os membros do condenado a 4 cavalos, que ao serem soltos puxavam em direções opostas, separando os membros da vítima. Esse tipo de castigo era realizado em praça pública, com o objetivo de humilhar o condenado e servir de exemplo para a população. O desmembramento como castigo
também se manifestou de maneira simbólica, como no caso de líderes que, após executados, tinham seus corpos divididos e as partes exibidas em locais públicos. Um exemplo disso foi a execução de Túpac Amaru II, líder da revolta no Peru contra o domínio espanhol. Após sua execução em 1781, suas mãos e pés foram amarrados a cavalos, que foram soltos nas 4 direções da praça, separando seus membros. Com o tempo, práticas como essas foram sendo abandonadas devido à evolução dos sistemas de justiça e ao crescente movimento contra a punição e a pena de morte. No entanto, o desmembramento como uma forma de castigo deixou um legado sombrio na história. O esfolamento, como prática de castigo, tem sido usado ao longo da história em diversas culturas e civilizações antigas. Esse método brutal consistia na remoção da pele de um ser humano, sendo empregada tanto como forma de punição quanto de execução. Sua utilização como punição não estava restrita a um único período histórico, mas se estendia desde os tempos antigos, sendo documentado em impérios como o Assírio e durante a dinastia Ming, na China. A razão para o esfolamento ser escolhido como castigo residia em sua extrema crueldade e capacidade de causar sofrimento intenso à vítima, tanto físico quanto psicológico. Muitas vezes o isolamento era reservado para crimes considerados graves, como traição, rebelião ou desrespeito à autoridade. A execução era uma forma de enviar uma mensagem assustadora com o objetivo de desencorajar qualquer tentativa de obedecer às leis ou desafiar o poder dos governantes. Durante o processo, a vítima era muitas vezes amarrada, imobilizada e então começava a remoção da pele. Esse tipo de castigo causava uma dor horrível e a morte podia ocorrer de várias formas. A principal causa da morte era o choque circulatório, devido à perda excessiva de sangue, mas também era possível que a vítima morresse por infecção ou hipotermia, uma vez que a pele, ao ser retirada, deixava o corpo vulnerável a esses perigos. Em alguns casos, a morte podia levar de algumas horas até vários dias, dependendo da gravidade do esfolamento. O esfolamento também é uma prática de castigo documentada em tempos mais recentes, especialmente associada aos cartéis mexicanos. Nos últimos anos, relatos e imagens de vítimas de cartéis sendo esfoladas tornaram-se conhecidos por meio de investigações e registros feitos pela mídia, sendo considerado uma das formas mais cruéis de punir alguém. O castigo de ser enterrado vivo é uma prática que provoca horror e repulsa, sendo uma das formas mais cruéis de execução ou punição que a humanidade já testemunhou. Essa punição consiste em confinar a vítima em uma cova, poço ou outro espaço subterrâneo, cobrindo-a com terra enquanto ainda está viva, o que a condena a uma morte lenta e aterrorizante por asfixia, desidratação ou esmagamento. Utilizada ao longo da história por diferentes culturas, o enterro vivo simbolizava não apenas a sentença de morte, mas também a negação de dignidade na morte. Na Roma Antiga, o enterro vivo era reservado para casos considerados excepcionalmente graves, como o crime de violação do voto de castidade entre as vestais, sacerdotisas dedicadas à deusa Vesta. Essas mulheres, juradas a pureza que quebrassem seus votos, eram colocadas em uma câmara subterrânea, com uma pequena quantidade de comida e água para prolongar a agonia. A prática tinha um peso religioso e cultural profundo, sendo vista como uma forma de apaziguar os deuses. Na Idade Média, o castigo de ser enterrado vivo foi ocasionalmente usado como punição para crimes como adultério, deserção militar ou traição, muitas vezes em processos que envolviam julgamentos públicos para garantir que a execução servisse de exemplo. Por exemplo, em algumas regiões da Europa, mulheres condenadas por adultério podiam ser enterradas até o pescoço, permanecendo vivas enquanto aguardavam a morte por fome ou ataques de animais. Em tempos mais recentes, o enterro vivo também foi registrado como uma forma de punição e castigo em contextos de guerra, genocídio e violência organizada. Durante a Segunda Guerra Mundial, relatos documentaram que as forças japonesas, especialmente durante a ocupação da China, utilizavam essa prática como forma de punição brutal contra prisioneiros de guerras e civis. Grupos criminosos, como cartéis mexicanos, também foram associados ao uso de enterro vivo como uma tática de intimidação extrema. O terror dessa punição reside tanto no sofrimento físico quanto na agonia psicológica da vítima, que enfrenta o desespero do confinamento e da iminência da morte sem possibilidade de fuga.
O uso de pimenta ardente também já foi usado como forma de castigo e se destaca pela brutalidade e pelo sofrimento extremo que causa. Embora aparentemente inofensiva no contexto culinário, a pimenta, especialmente em suas variedades mais fortes, tornou-se uma ferramenta de castigo assustadora. Nos tempos modernos, a prática ressurgiu em sua forma mais cruel nas mãos de organizações criminosas. Um caso que chocou o mundo foi registrado em 2017, envolvendo os filhos de Joaquim El Chapo Guzmán, líder do cartel de Sinaloa. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma das vítimas capturadas pelos Chapitos foi castigada com a inserção de um saca-rolhas em seus músculos, enquanto pimentas ardentes foram aplicadas em suas feridas abertas e em suas narinas, causando bastante dor naqueles que eram considerados inimigos do cartel. O escafismo, também conhecido como os barcos, foi um método de execução descrito como uma das formas mais sádicas que alguém poderia imaginar. Originário da antiga Pérsia, ele foi mencionado em relatos históricos, especialmente nos escritos de Plutarco. A prática consistia em prender a vítima entre dois barcos ou em uma estrutura de madeira semelhante, deixando apenas a cabeça, as mãos e os pés expostos. Em seguida, a pessoa era forçada a ingerir grandes quantidades de leite e mel, enquanto o mesmo líquido era espalhado pelo corpo, especialmente nas partes expostas. Essa combinação atraía insetos, que começavam a se alimentar da pele e depositavam ovos na carne do condenado. Além disso, o leite e o mel consumidos levavam a uma intensa diarreia, acumulando fezes dentro do recipiente, criando um ambiente insuportável, repleto de podridão e vermes. O escafismo era projetado para causar uma morte extremamente lenta e dolorosa, com relatos de algumas vítimas que sobreviveram por mais de 15 dias antes de sucumbirem à desidratação, infecção e sofrimento generalizado. Um dos casos mais conhecidos foi o de Mitríades, um soldado condenado por Artaxerxes II após matar o irmão do rei. De acordo com os relatos, Mitríades sofreu por 17 dias antes de finalmente morrer. O escafismo tem até hoje impacto cultural, onde pode ser visto em obras literárias, filmes e séries, onde é frequentemente retratado como exemplo da brutalidade de tempos antigos. O açoitamento público foi uma prática de punição amplamente utilizada em diferentes períodos históricos, principalmente durante a Idade Média e a Era Colonial. Essa forma de castigo tinha como objetivo não apenas causar dor ao condenado, mas também humilhá-lo perante a sociedade, servindo como exemplo para os demais. Normalmente, a punição era realizada em locais públicos, como praças centrais ou junto a estruturas específicas, como os pelourinhos, que simbolizavam a autoridade e a jurisdição municipal. Na Europa, o açoite era aplicado com varas ou chicotes, e geralmente procedido de uma sentença formal, muitas vezes realizadas por conselhos municipais ou instâncias de poder religioso. Os condenados eram amarrados a pelourinhos, colunas de pedra ou madeira, onde ficavam expostos à vista do povo enquanto recebiam os golpes. No Brasil colonial, o açoitamento público foi bastante usado, especialmente contra pessoas escravizadas, criminosos e aqueles considerados desviantes das normas sociais da época. Praças públicas e mercados frequentemente serviam de palco para essas punições, com o objetivo de intimidar outros escravizados ou cidadãos. Essa prática cruel também mostrava o sistema de desigualdades e repressão, sendo também uma forma de mostrar o poder colonial e patriarcal. Embora tenha caído em desuso no século XIX, principalmente após os movimentos abolicionistas e as reformas liberais, o açoitamento público deixou uma marca profunda na história. Olha, a humanidade já inventou muitas coisas bem estranhas ao longo da história, mas poucas são tão assustadoras quanto o tal do berço de Judas. Apesar do nome aparentemente inofensivo, o negócio não tem nada de cadeira confortável. Na verdade, era um instrumento de castigo dos mais cruéis, supostamente criado lá no século XVI pela Inquisição Espanhola. E como tudo que já envolvia a Inquisição, já dá para imaginar que a coisa não era nada agradável. O berço de Judas era um dispositivo que tinha aparência
referência de uma cadeira com a ponta em forma de pirâmide. Criado supostamente por Hipólito Marsili, um italiano do século XVI, esse instrumento foi projetado com o objetivo de causar dor intensa e prolongada às suas vítimas. O castigo começava quando a pessoa, geralmente nua e já humilhada pela exposição, era colocada em cima da cadeira, de modo que um dos orifícios do corpo fosse posicionado sobre a ponta afiada da pirâmide. Para garantir que o sofrimento fosse lento e prolongado, a vítima era suspensa e então baixada progressivamente, com cordas ou correntes, de modo que a pressão e a dor aumentassem à medida que o peso do corpo pressionava a ponta do dispositivo contra o corpo da pessoa. O principal objetivo do berço de Judas não era só causar dor física extrema, mas também esticar e rasgar os orifícios do corpo. Esse alongamento provocava hemorragias severas que, por fim, levariam à morte da vítima. As vítimas eram geralmente expostas sem roupas, como uma forma adicional de degradação, o que fazia com que o sofrimento psicológico fosse tão intenso quanto o físico. A punição não era apenas um castigo corporal, mas também uma maneira de esmagar o espírito de quem passava por isso. Embora o berço de Judas seja muitas vezes associado à Inquisição Espanhola, há alguns detalhes sobre sua história que ainda geram debates entre historiadores. Enquanto alguns afirmam que o dispositivo era realmente utilizado, outros acreditam que ele possa ser mais um mito ou uma invenção exagerada, criada em épocas posteriores para ilustrar a brutalidade da Inquisição. No entanto, é inegável que sua imagem tem sido perpetuada como um símbolo do extremo sofrimento causado por essas instituições de controle social. Além do berço de Judas, também há referências a outros dispositivos de punição semelhantes, como o cavalo, usado na Prússia, especialmente no contexto militar. O cavalo, porém, tinha um objetivo um pouco diferente. Enquanto o berço de Judas visava empalar e esticar os orifícios do corpo, o cavalo era utilizado principalmente para punir soldados indisciplinados, causando dor intensa nos órgãos genitais sem romper a pele. Ainda assim, os dois aparelhos compartilham a mesma ideia de castigo físico e humilhação pública, sendo símbolos de uma época em que a violência era usada como forma de controle e punição. A donzela de ferro é um dispositivo de castigo que consiste em uma estrutura metálica semelhante a um sarcófago, com o interior revestido por pontas afiadas. A vítima, ao ser colocada dentro da donzela, ficava em pé, enquanto a ponta articulada era fechada, forçando o corpo contra os espinhos. Esses espinhos não eram projetados para causar a morte imediata, mas para perfurar partes do corpo, como braços, pernas, tórax e abdômen, causando grande sofrimento. A estrutura era construída de maneira a manter a vítima viva, prolongando o sofrimento. Algumas versões do dispositivo possuíam pequenas aberturas, permitindo que os responsáveis observassem o prisioneiro ou até ajustassem a pressão da porta, intensificando a punição. A donzela de ferro era usada como meio de extrair confissões ou simplesmente como uma punição severa. Este dispositivo ficou associado às câmeras de castigo, sendo também temido por seu impacto psicológico, já que a simples visão da donzela causava pavor em quem sabia ser possível alvo de tal punição. Essa punição também se tornou muito presente na cultura pop, sendo depois retratada em vários filmes e séries, nas quais você já deve ter visto ao menos uma vez. O método de punição por eletrocução é uma forma de castigo que utiliza corrente elétrica para causar dor e sofrimento no indivíduo punido. Essa prática tem suas raízes em várias formas de punição física e foi aplicada em diferentes momentos da história em diversos países, incluindo o uso em alguns sistemas penitenciários. Em sua aplicação, a vítima era submetida a choques elétricos intensos que podiam ser administrados de várias formas. Em algumas versões, o indivíduo era colocado em uma cadeira elétrica ou sujeito a dispositivos que conectavam eletrodos em seu corpo. A corrente elétrica atravessava o corpo da pessoa, causando dor aguda, contrações musculares involuntárias e, em casos mais extremos, danos permanentes aos tecidos e órgãos internos. No Brasil, embora o uso de eletrocução como forma de punição nunca tenha sido oficialmente registrado nos sistemas de justiça penal, há evidências de que esse método foi usado clandestinamente em determinados períodos históricos, marcados pela repressão. Durante a ditadura militar, por exemplo, a prática da eletrocução tornou-se uma ferramenta amplamente utilizada em centros de detenção e tortura. Nesses locais, prisioneiros políticos, ativistas e opositores ao regime eram submetidos às sessões de punição que incluíam
incluíam choques elétricos, muitas vezes aplicados em áreas sensíveis do corpo. Essas práticas visavam não apenas arrancar confissões ou obter informações consideradas valiosas pelas autoridades, mas também quebrar o espírito e a resistência psicológica dos detidos, impondo medo e submissão. Além de serem métodos brutais, essas ações deixaram marcas físicas e emocionais profundas em suas vítimas, sendo talvez um dos lados mais sombrios de um período bastante tenso e complicado da história. Embora a eletrocução tenha sido inicialmente usada como uma técnica de controle e intimidação, hoje ela é amplamente condenada em diversos países devido aos seus efeitos prejudiciais à saúde, e a prática de usá-la como punição é considerada crime. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.